Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje eu vou fazer mais um vídeo aqui, um vídeo bastante esclarecedor, um vídeo longo. Eu vou fazer uma vez só, eu não vou gravar, regravar, editar absolutamente nada. Vai ser uma paulada só durante aí cerca de 30 minutos. Vamos tentar chegar nos 30 minutos e prestar bastante esclarecimentos para vocês a respeito dos sistemas de holding. Dessa vez eu coloquei até cola aqui porque falar cerca de 30 minutos vai ser bastante coisa, né? Mas entretanto, a gente vai tentar passar para vocês bastante informação enriquecedora a respeito desse sistema. E até vou dizer o porquê que eu comecei a trabalhar com isso também. Vamos lá, eu já estou formado há cerca de 30 anos, né? Eu fazia aquela advocacia comum, arrastada, aquele trabalha no civil, trabalha no criminal, fazia júri, uma série de coisas. E naquele período eu percebia que eu só lidava com coisas ruins, briga entre pessoas, crimes, briga de casal, cobrança. Olha, era um negócio assim realmente maçante. E mais, nós tínhamos que lidar com o judiciário, que talvez seja a pior coisa que um advogado pode fazer hoje, é querer enfrentar uma demanda judicial, e qualquer colega sabe disso. Imagina quem hoje tem processo físico e tá tendo com esse negócio de pandemia atualmente, processo tudo parado, etc. Nós temos aí um cliente que tinha um precatório para receber, cerca de 20 anos essa demanda, processo físico. Aí agora, na hora que a família ia poder usufruir dessa verba, processo físico não anda. E estão lá sem receber. Então, é uma coisa completamente absurda, completamente fora de propósito. O judiciário está falido, e está falido inclusive por interesse do Estado, porque o Estado é o que mais deve em relação a dinheiro, e se o sistema ele funcionar perfeitamente, o Estado vai ter que pagar um monte de gente aí que ele está devendo, né? Então, não tem o menor sentido hoje nós trabalharmos com processos judiciais, com demandas judiciais. Depender do judiciário realmente completamente em todo o Brasil. Eles podem inventar o que eles quiserem, eles podem inventar juizado especial federal, o que for, mas não adianta, porque tudo é muito demorado. É ruim para as partes, pior ainda para o advogado, que tem que ficar anos lá para tentar levantar uma migalha. Aí na hora que vem a sentença, vem lá o juiz e faz um arbitramento de honorário de cerca de R$1.000, o cara que trabalhou 15 anos numa ação. Então é uma desvalorização completa. O que nós temos que buscar fazer atualmente são novos caminhos da advocacia. E eu já há 12 anos, 13 anos, eu já comecei a trabalhar e abandonar os fóruns, né? Eu já comecei a trabalhar com leis de incentivo, lei de incentivo ao esporte e posteriormente lei de incentivo à cultura. Aquilo foi uma alegria muito grande na minha vida. Aquilo modificou completamente o sistema de trabalho que a gente realizava, porque eu tive que ingressar no fórum uma vez. Foi por conta de uma secretaria estadual de esportes que estava cometendo abusos e recebendo propina para aprovar projetos, e eu ingressei pessoalmente, em meu nome, eu ingressei com uma representação perante o Ministério Público. O caso foi para frente e tal, o então secretário chegou a cair, mas foi a única vez que eu tive que me movimentar em termos judiciais por conta de projetos de lei de incentivo. As leis de incentivo, elas correm em órgãos públicos, como no anterior Ministério do Esporte, hoje Ministério da Cidadania, e secretarias estaduais que possuem projetos incentivados, né? Leis de projetos de incentivo. Então meu telefone está tocando aqui, mas eu já recusei a ligação, vamos tocar em frente. Então vamos lá. Com esses projetos eu passei a atender
inúmeras entidades de todo o Brasil. Tive a honra de atender 5 campeões olímpicos, fora medalhistas de prata, tal, federações, confederações. Trabalhei com esportes que eu nem sabia que existiam, por exemplo, o voo à vela, né, que são os planadores. Então, a minha vida na advocacia, perante os fóruns, ela já deixou de existir há muito tempo. Nós continuamos firmemente trabalhando nesse segmento das leis de incentivo, principalmente lei de incentivo ao esporte, porque lei de incentivo à cultura realmente é muito chato, um negócio terrível de se trabalhar, mas temos a habilidade, sabemos como desenvolver os projetos, participamos de todo o andamento, inclusive auxiliamos em prestações de contas, etc., né? Mas tudo depende de um bom andamento pelo próprio cliente. E nossos projetos lá eles tiveram quase 100% de aprovação, todos os pleitos e tal, e foi muito gratificante e continua sendo. Até que num dado momento, o que aconteceu? Nós buscamos ampliar o atendimento do escritório. Então, um dos departamentos vai cuidar especificamente sobre as leis de incentivo, com as leis de incentivo. Todo o atendimento vai ser realizado por mim, toda a observação dos critérios legais, releitura de projetos, etc., e às vezes até a maioria deles, toda a escrita do projeto será feita por mim, com a parte contábil cuidando de planilhas e tal. E o segmento continua firme e forte. Estamos aí, semana passada aprovamos um projeto na reunião que teve na Lei de Incentivo ao Esporte. Temos aí 3 projetos para colocar, agora 2 em Pernambuco, mais um na Amazônia e outro de Santa Catarina, fora todo o estado de São Paulo que a gente atende, interior de São Paulo. Temos vários projetos em andamento, projeto em Campinas, projeto em Ribeirão Preto, várias cidades, na cidade de Caçador, Santa Catarina. Então, o projeto continua firme e forte, os projetos continuam firmes e fortes, e sobrevivendo, e vão ter muitos anos ainda pela frente de duração. E nessa busca por outros segmentos, surgiu a oportunidade de conhecer, por meio do professor Márcio Carvalho de Sá, os sistemas de holding familiar e proteção patrimonial, né? Que é outro sistema que impede que nós tenhamos que pisar nos fóruns, que nós tenhamos que depender de juízes, de promotores, vou te falar, viu? É uma coisa maçante, gritante, cansativa. Aquela advocacia arrastada, que o processo não anda, tem que pedir pelo amor de Deus para ver se o projeto anda. Hoje a gente nem contato com as pessoas tem, porque hoje já os projetos são digitais e também se melhorou, se piorou, não tenho lá tanta bagagem para dizer, mas em termos de economia melhorou por conta de material, etc. Mas aquele contato pessoal que nós tínhamos em fóruns era diferente, de fato ele fazia bastante diferença. E agora com o sistema de holding, trabalhando nesse novo segmento, que é extremamente amplo, que todo mundo precisa e não sabe. Realmente a pessoa não sabe que precisa da holding para sua família, para proteção do seu patrimônio, para proteção, para evitar que o filho, que a família venha a sofrer uma enorme mordida do imposto na hora da realização do inventário. Então, o sistema de holding, ele está permitindo uma ampliação no nosso atendimento no escritório. É um atendimento amplo que pode ser feito pelo Brasil inteiro também, assim como nós fazemos com leis de incentivo, e permitir trazer benefício para a pessoa, benefício para a sociedade, com informação inclusive. Não é só pegar, fazer a holding, tá, até logo, obrigado, não. A gente precisa demonstrar para a sociedade a existência dos sistemas de holding, a existência desse critério legal que leva à economia de imposto, a economia sobre aquela mordida que o Estado dá no momento mais delicado da vida, que é a morte. Porque com a morte, se houver bens, terá obrigatoriamente que ser feita a abertura do inventário. E o inventário, ele cobra valores absurdos, e esses valores vão aumentar mais ainda. E isso não é bom para ninguém. Então vamos lá, tá lá o pai de família com um apartamentozinho, ele morre, o filho nem sabe, tem que abrir o inventário. Porque ele fala assim, como é que eu faço para colocar o apartamento no meu nome? Vai abrir o inventário, vai consultar o advogado, abrir o inventário.
vai abrir inventário, já vai tomar uma cacetada logo de cara na consulta com o advogado, já vai tomar um susto na hora que verificar os custos, isso podendo ser feito em cartório, podendo ser feito no fórum, seja lá onde for, o custo vai ser o mesmo, vai ser exorbitante, vai ser alto. Então, existem alguns critérios que nós temos que levar ao conhecimento de vocês, que é de como que é esse sistema de holding, como que funciona isso. Às vezes a tela fica mais escura, mais clara, porque eu tô aqui em casa, né? Viu como é que é? Tô com a janela aqui do lado, aí eu me mexo, faz sombra, mas vamos lá, a gente quer transmitir a mensagem. Mesmo que a imagem fosse boa, não ia ser boa porque o artista também não é nenhum galã, né? Então vamos em frente e eu vou passando para vocês as questões ponto a ponto referente às vantagens da utilização do sistema de holding em relação a inventário, doação, etc. Então, primeiramente, vamos tentar esclarecer muito brevemente uma questão comum. O pai de família comprou um imóvel de 300 mil reais num bairro totalmente urbanizado, com escola perto de praia, por exemplo, se for uma cidade com praia, calçamento, asfaltamento, serviço de limpeza, serviço de luz, água, esgoto, tudo certinho, por 300 mil reais. E isso lá cerca de 10 anos atrás. Legal? Ótimo, maravilha. E aí vem esse imóvel, ele vai se valorizar ano a ano, não tenha dúvida. Vai haver uma valorização grande do imóvel por conta da sua localização, por conta dos benefícios que o sistema público oferece. E aí, por infelicidade, essa pessoa vem a falecer, né? Tem apenas aquele imóvel. Aquele imóvel hoje está valendo cerca de R$1 milhão. Então, o que tem que fazer? A família se depara com o inventário. Então tem que fazer a abertura do inventário. Vai fazer a abertura do inventário, vai lá no cartório e tal, digamos que sejam os filhos maiores e tal. E aí só de TCMD vão ser cobrados cerca de 4% do valor do imóvel. Só que o valor do imóvel, não aquele imóvel que está declarado no imposto de renda, que foi adquirido por 300 mil reais, mas o imóvel com o valor de hoje, de cerca de R$1 milhão. Então, já vê aí, quanto que dá? 4% de 1 milhão. Já vê o tamanho da bronca que vai ser, certo? Mais os emolumentos de cartório, mais certidões, uma série de despesas que não estavam previstas no orçamento daquela pessoa. E isso porque não houve um planejamento sucessório anterior, por meio de holding principalmente, né? Então, o que vai acontecer? Da forma que estão os salários hoje em dia, ainda que o filho trabalhe, etc., que tenha 19 anos, esteja começando aí a sua vida e tal, ele não vai ter condição financeira de arcar com os custos desse inventário. E aí, para regularizar a situação e para poder ter direito à herança, ele vai ter que vender esse imóvel, vai ter que vender às pressas. Quando se vende às pressas de 1 milhão, já vai perder cerca de 10% a 20%, né? Talvez 20% do valor do imóvel. Se tiver que queimar, talvez mais ainda. Então, já vai se perder 4% de valor de TCMD pelo valor de mercado do imóvel. Mas na venda, cerca de 20% a 25% pela pressa em realizar a venda. E aí, com o dinheiro que sobrou, o que vai acontecer? Essa pessoa não vai conseguir se manter naquela região, morando naquela região. Talvez tenha até que começar a morar de aluguel em outro bairro. Então vai passar para um bairro, por exemplo, mais longe da praia, sem a urbanização, sem aquele efetivo sistema de coleta de lixo, talvez nem com o sistema de esgoto instalado. Então vejam só os problemas que a família arruma por conta de não ter se precavido anteriormente, né? São despesas que não precisam acontecer. Não precisam acontecer porque
nós temos exatamente o sistema de holding. Aí o camarada vem e fala, mas você está falando desse negócio de holding aí, não sei o quê, isso aí deve ser, só pode ser picaretagem. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou doar os bens em vida. Ah, que bacana, grande ideia, hein, grande ideia, doar os bens em vida. Aí você vai doar os bens em vida, você vai fazer o quê? Na hora que você fizer a doação, você vai ter que pagar o imposto também, certo? E aí é outra cacetada, talvez com custos semelhantes aos custos do inventário. Então que vantagem leva? Você só vai estar gastando dinheiro de imposto antes de morrer, só isso. Você pode fazer a doação com reserva de usufruto, etc., com cláusulas de inalienabilidade, imperabilidade, blá blá blá, tal. Mas efetivamente, vai estar gastando aquele valor exorbitante com imposto que você podia curtir com a sua família. Podia fazer uma viagem, podia investir em outro imóvel, né? E não faria o menor sentido. Outra questão também que eu poderia mencionar, seria até anterior à questão da doação, poderia ser o testamento. Então eu vou deixar testamento, isso é uma grande coisa. Se deixar o testamento, isso não vai inventar, não vai impedir que tenha que se realizar um procedimento judicial, inclusive agora com obrigatoriedade de participação do Ministério Público. Então quer dizer, mais alguém para atrapalhar, né? Porque nunca vem para ajudar, mas mais alguém para atrapalhar o sistema na transmissão da herança dos bens. Não faz o menor sentido, é tão caro quanto, se não for mais, porque anteriormente vai ter que fazer o registro do testamento, etc., vai ter que pagar uma nota para o tabelião, que o próprio tabelião tem que fazer. Tem a tabela dele lá, mas não importa, vai acompanhado de advogado, vai gastar um dinheiro antecipadamente também. Então não faria o menor sentido se buscar um método do testamento também para um efetivo planejamento sucessório, né? Então você vai perguntar, e por que a holding é mais barata então? Por que a holding evita esse gasto extraordinário e tudo? Bom, vamos do começo. O sistema de holding, a holding ela funciona como um cofre, né? Ela funciona como um cofre no qual a família pega os bens e passa para dentro de uma empresa, de uma célula cofre. E essa célula cofre, ela é inativa, ela não executa nenhuma atividade empresarial de fato. Mas isso é lícito? Isso pode? Sim, isso pode. Ela pode ser uma empresa que cuida de outras empresas. E aí começam a surgir as dúvidas, mas isso é legal? Como é que esse sistema, como é que é esse funcionamento, que vantagem que tem? Se criar a empresa, vai perder o controle? Não, absolutamente. É criada essa empresa cofre, os bens são passados para dentro dessa empresa, e ali é feito o planejamento sucessório. Quanto cada um vai ficar com parte do bem em relação aos filhos, à esposa, tem questão de filho fora do casamento, tem tudo. E é possível se colocar lá esse planejamento já se separando adequadamente, antecipadamente, quando a pessoa está com plena saúde mental, saúde física, tudo, evitando problema futuro para a pessoa, evitando problema futuro para a família, tá? E aí o custo ele é muito mais baixo, porque quando você realiza um sistema de holding, passando o imóvel para uma pessoa jurídica, o valor ele é calculado pelo valor do imóvel no imposto de renda. Então aquela família que eu mencionei, que o custo, que o inventário é calculado sobre R$1 milhão, no caso, aquele imóvel que foi adquirido por R$300 mil, o cálculo do ITCMD vai ser feito sobre os R$300 mil. Então você calcule aí qual que é a diferença de 4% de 300 mil e 4% de 1 milhão. Só essa economia já seria suficiente para se realizar, para se convencer a pessoa a proporcionar uma tranquilidade à família com esse planejamento sucessório, realizando a holding. Só isso. Só que tem outros custos decorrentes do sistema, comparados entre inventário e a holding, que fazem com que esse valor
fique extremamente baixo, porque a economia pode ser de 70% a 95%, dependendo do caso. Tem situações aí que pessoas têm imóveis que foram adquiridos há 30, 35 anos atrás por uma ninharia e hoje o imóvel vale 20 milhões. Então você veja, uma pessoa dessa aí que está com uma idade avançadíssima, talvez não tão bem de saúde, já certamente vai estar no seu caminho final de vida. Se uma pessoa dessa vem a falecer e deixa um bem, tem que um só, provavelmente vai ter outros, né? Mas só um bem, no valor de 20 milhões de reais, na hora de se realizar um inventário, 4% disso, pelo amor de Deus. Olha o tamanho do dinheiro que essa família vai estar dilapidando para pagar o Estado, que não colabora em nada com a gente, absolutamente nada. O Estado só serve para atrapalhar. Cada um tem o seu conceito, a sua filosofia, a sua política, etc. Mas, pô, desde que eu nasci até hoje, a ajuda não veio. Tudo saiu do sangue mesmo, viu? Então, não faz o menor sentido a gente não deixar um planejamento sucessório feito, morrer e deixar um abacaxi do tamanho de um bonde aí em ouro para a família ter que pagar para o Estado, né? Não tem o menor cabimento. Aí você pode pensar, poxa vida, mas se eu pego e realizo esse sistema de holding, eu vou perder o controle de tudo, eu vou ter que passar cotas de capital social pro nome dos filhos, eu não vou ter direito a nada e etc. Não é isso, não é assim que funciona. Todo sistema que nós criamos, ele traz um benefício para a família e a gente oferece uma garantia de 110%, não são nem 100%, são 110% de aqueles bens serão intocáveis. Se no caso do inventário, a pessoa que falece tem um filho que é casado, e esse filho que é casado, ele tem que vender aquele bem para pagar custas de inventário, ou porque ele quer fazer outra coisa, etc. Ele vai precisar necessariamente, independentemente do regime de casamento, ele vai necessitar da anuência do marido ou da mulher, certo? Vai precisar da assinatura. E às vezes eles podem estar num conflito, pode estar numa separação, pode estar num divórcio. Nós vivemos em sociedade. A sociedade é comum. Não é tudo desenho animado que tudo acaba bem, etc. Não, as pessoas têm conflitos. O direito existe por causa do conflito. Então esse conflito pode trazer problema, pode acarretar problema para aquele cara que iria herdar um imóvel. Aí precisa vender, na hora de alienar precisa da assinatura da mulher, ou a ex-mulher, ou a mulher que está em fase de separação ou divórcio lá, naquele momento, e ela exigir uma compensação financeira. Quer dizer, você perde o controle completo sobre o imóvel, porque vai ficar na dependência de alguém. Com o sistema de holding, olha só o que vai acontecer. Você vai estar preocupado que você pode perder o controle e o imóvel não vai mais pertencer a você, vai pertencer a holding, e essa holding já está com um planejamento sucessório feito para os filhos lá na divisão de bens. Ocorre que você não perde controle de absolutamente nada, porque são colocadas cláusulas no contrato social, no qual, além de você ter usufruto do bem, e vão existir cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade, incomunicabilidade, cláusula de reversão, tudo isso para que você tenha plena condição de, no dia que não quiser mais, e se quiser desistir, você desistir e voltar tudo para o seu nome, etc. Se você quiser vender o imóvel pela holding, você pode ser você que vai comandar isso, certo? Então, essa parte da segurança em relação ao imóvel, ela é plena. Ela é plena. Você vai ter completa autoridade sobre aquele bem, sem depender da assinatura de ninguém, ok? E, no caso do seu falecimento, haverá um gatilho, haverá o disparo de um gatilho no qual as cotas são passadas automaticamente para os herdeiros, sem a necessidade da abertura do inventário. Então observem como que isso é importante para a sua família. Vamos relembrar o caso do amigo lá que tem um imóvel de 20 milhões?
Como que ele vai pagar esse inventário sem ter que se desfazer de um bem? A não ser que a família seja muito abastada, não faz o menor sentido ter que pagar, ele não ter que vender pelo menos parte do imóvel para arcar com essas custas. E tem outra. A classe média, nós da classe média, a gente tem que entender que a gente tem que seguir o passo dos grandes milionários. Grandes milionários assistidos por grandes escritórios de advocacia já fazem isso há muito tempo. Temos exemplos aí da família Marinho, família Odebrecht, família, qual que é o nome do outro lá, do camarada lá, da família Antônio Hermílio de Moraes. Eles já tinham as suas holdings formadas há muito tempo. Só que nós, a classe média, não tínhamos essa informação. E hoje, com essa informação, é importante que nós busquemos como realizar a holding, principalmente aquele que tem 1, 2 imóveis e tem 3 filhos. Como que ele vai fazer? Ele vem a falecer, como é que os filhos hoje, com a situação que está o país, vai conseguir arcar com custas de inventário, sem se desfazer de um dos bens, causando transtorno para a família e como eu já mencionei anteriormente, um velório que se arrasta por anos porque o inventário não acaba. Quer dizer, o maldito morre e deixa esse problema pra gente. Pô, deixa a tua família sossegada, deixe sua família em paz. Crie o sistema de holding, transmita a tranquilidade. Todos em harmonia podem conversar, a morte faz parte da vida. Podemos decidir isso enquanto nós temos plena capacidade mental para definir. Pode haver um debate claro e aberto na família, com custos absolutamente inferiores ao transtorno e os gastos de um inventário. Ainda mais se precisar de participação de Ministério Público, que só serve mais para atrapalhar do que para ajudar, né? Então, você não vai perder qualquer controle sobre os bens. Você vai tendo plena autonomia. Vai evitar gastos e desgastes à sua família. Não existe por que não se aproveitar de uma oportunidade dessa nesse momento. Tem advogados plenamente capacitados para realizar esse serviço. Procure um advogado da sua confiança. Vejam se ele conhece do assunto. Se não conhecer do assunto, se precisar, a gente explica como é que funciona para o seu advogado vai e realiza a holding, mas proteja a sua família. Isso é fundamental e importantíssimo. Nós pertencemos a um grupo time holding familiar, é um time Brasil, repleto de pessoas absolutamente capazes e conhecedoras do assunto de holding. Existem casos aí de famílias que sobrevivem à custa de aluguéis, porque o pai tem aquele monte de imóvel, etc. Ele paga lá uma tremenda fortuna mensal de imposto, porque sobrevive por conta de aluguéis. Se cria um sistema de holding, existem métodos de se criar, métodos legais. Não existe qualquer ilegalidade em todo o sistema de holding, não existe. E com esses aluguéis, você vai passar para o nome de uma pessoa jurídica e o imposto vai ser mais baixo. Então, observa quantos anos são pagos impostos aí pro governo e se perde dinheiro, se joga dinheiro pela janela sem ter um retorno adequado, né? A gente paga indevidamente esses impostos porque a gente não tem retorno você paga o imposto, tem que ter plano de saúde, você paga imposto, você tem que ter pedágio, tudo. Então, é muito importante que nós tenhamos a clareza na cabeça de tentar modernizar o pensamento e buscar métodos de eficiência e economia tributária. A gente não precisa deixar uma aspas herança maldita para a família com custos absurdos para serem pagos no pior momento da vida, aquele momento da morte. Todos nós vamos morrer, não temos dúvida disso, aliás, temos certeza. E agora com pandemia, tem gente morrendo de surpresa, né? E fica surpresa da abertura do inventário para aquela família. Como que a família vai cuidar desses custos? Então, tente entender como é a holding, como é o funcionamento do sistema de holding, tá bom? E olha, consegui falar isso tudo.
Estou chegando aqui nos meus 30 minutos que eu havia prometido. Não abri as minhas anotações, estou com o caderno aberto aqui do lado, nem mexi nele. Estamos à disposição, time de holding familiar, time Brasil de holding, para prestar todos os esclarecimentos que vocês precisarem. E não tenho dúvidas que isso vai ser muito benéfico para você, sua família e seus filhos. Um abraço a todos.